Bom dia, queridos irmãos. Hoje, escola dominical. A gente colocou agora há pouco no Instagram da igreja. Vamos? Não chegue atrasado. Nós ainda estamos assim, cada um na sua casa, pelo menos no momento de escola dominical, não é? Aqui em Santa Catarina, nós já estamos podendo voltar a algumas reuniões, não é? Com algumas restrições. Então, os cultos noturnos, os cultos vespertinos, nós já estamos fazendo presenciais, né? Às 18 horas, no templo da nossa igreja. Você é nosso convidado. Mas a escola dominical, nós ainda estamos fazendo assim, distantes, né? Cada um na sua casa. Não é a comunhão que nós gostaríamos de ter, mas no momento é aquilo que o nosso Deus nos deu para que nós ficássemos juntos, estudássemos a palavra, tivéssemos alimento nesse tempo em que nós precisamos tanto sermos alimentados. Hoje é domingo e é o dia de nós estarmos realmente assim, de buscarmos ao Senhor. É um mandamento do Senhor, nós temos estudado os 10 mandamentos às quintas-feiras, e este é um mandamento que nós vamos estudar. Êxodo 20, a partir ali do verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Depois que o Senhor ressuscitou, nós então temos o domingo para o descanso, para não trabalhar, mas para voltar os nossos olhos para o Senhor. Estudar a palavra, falar sobre o nosso Deus, não é? Discutir as coisas do nosso Deus, da palavra, falar com os nossos filhos. Não deve ser um dia tão atípico, assim, diferente dos outros. Tudo isso nós fazemos nos outros dias. Mas este dia é separado para isto. Por isso, nós vamos à igreja no domingo de manhã, depois retornamos no domingo à noite, para que a nossa busca nesse dia seja completa na comunhão dos irmãos, com adoração ao Senhor. Então, hoje, você que está na sua casa, separe este momento para buscar ao Senhor. Separe este momento para adorar ao Senhor, para louvar o seu nome. Nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos ouvir a sua voz. Faça isso nesse momento, é um momento separado, é um dia diferente, é o melhor dia da semana. Nós temos que ter isso em nossa mente, o dia de buscarmos ao Senhor. Hoje é o segundo domingo do mês de junho e nós estamos juntos na escola dominical. Eu quero convidar você, quero pedir para que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã e vamos pedir a Ele que nos abençoe durante todo este momento em que estivermos juntos aqui na escola dominical. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai Santíssimo, este é o dia do Senhor, é o seu dia. O dia em que te buscamos, o dia em que obedecemos a tua palavra, o dia em que paramos os outros afazeres, porque nada é tão importante quanto buscar a ti. Nada tem tanto valor como estar na tua presença. Nada. Nenhum tipo de trabalho, nenhum lazer, nada. O Senhor está acima de todas as coisas, de qualquer prazer, de qualquer coisa que realmente seja boa. O Senhor é elevado, o Senhor está acima de tudo isso. Por isso, nesse dia, queremos declarar que somos um povo separado, que te busca com toda força, com todo entendimento, um dia que pertence ao Senhor. Pai, se temos colocado coisas mais importantes, se temos classificado coisas que são mais importantes, se temos pensado que há coisas mais importantes que o Senhor nos perdoe e que o Senhor volte os nossos olhos para a tua palavra, sabendo que o dia de hoje deve ser separado para o Senhor.
que nós possamos te buscar, que nós possamos te adorar, que possamos cantar louvores a ti e que ouçamos a tua voz nesta manhã e que a tua palavra, mais uma vez, faça diferença em nossas vidas. Pai, que a Igreja Presbiteriana de Balneário Camboriú, assim como outros irmãos que têm nos assistido, que nós possamos colher frutos desta obediência, que nós possamos crer que buscando o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor vai nos dar. Por isso, recebe o nosso louvor e a nossa adoração neste dia, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Há alguns domingos atrás, nós aprendemos um cântico, e nós vamos cantar ele neste momento, Salvador Maravilhoso. Espero que você se lembre ainda da melodia e que a gente possa cantar juntos. Cante mesmo aí da sua casa e nós vamos louvar ao Senhor nesta manhã com este cântico. Vamos cantar. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, morto para nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Amém. Deus que não cansa de nos amar, nós cremos nisso, não é? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 60. Como você sabe, nós temos lido o livro dos Salmos e hoje nós vamos ler juntos o Salmo de número 60.
ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho. Hino de Davi para ensinar. Quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Salmo de Davi. Abra sua Bíblia, então, no Salmo de número 60, e nós vamos fazer esta leitura agora. Acompanhe comigo, acompanhe com fé o Salmo de número 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Reparar-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Em Deus faremos proeza. O Senhor tem o controle de todas as coisas, até mesmo neste momento de guerra, de desafios diante dos inimigos. A confiança dos nossos irmãos estava em Deus, aquele que faz proezas, aquele que é o socorro de todo o povo, e não a busca perdida, ele que é a rocha firme, ele que é o socorro bem presente. Esta foi uma oração que os nossos irmãos fizeram, e esta deve ser a nossa oração constante, sabendo que Deus é o nosso socorro. Há um hino do nosso inário que é muito, a letra é muito bonita e é uma melodia muito gostosa de cantar, e eu gostaria de convidar você para cantar conosco agora. É o hino de número 33, As Maravilhas Divinas, aquilo que o Senhor fez, aquilo que nossos olhos enxergam, as maravilhas que o Senhor nos deu. Nós vamos cantar neste momento. Eu não sei onde você está, em que estado você está. Aqui em Santa Catarina está um dia em que a gente pode apreciar as maravilhas do Senhor, né? Tivemos aí alguns dias de chuva, gostosos também, não é? E agora estamos aí presenciando o sol, em mais um dia gostoso aqui no nosso estado. E este hino diz que ao Deus de amor e de imensa bondade, nós vamos com voz de júbilo aclamar as maravilhas do Senhor. Vamos cantar, irmãos, este hino tão gostoso de ser cantado. Hino de número 33. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com um coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operar.
Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Nós cantamos, os nossos filhos aprenderam, nós cantamos ontem, e daqui para frente nós vamos sempre cantar, bendizer ao Senhor pelas maravilhas que o nosso Deus tem feito. A última estrofe desse hino diz que Ele é nosso castelo bem forte e seguro. A terceira estrofe diz que Ele ouvirá as nossas orações, atenderá as nossas orações. E o Senhor atendeu as orações de uma família da nossa igreja, não é? A Milena, o Davi e a Sarinha estavam esperando um irmãozinho, né? Sarinha estava esperando um irmãozinho e Milena e Davi estavam esperando por uma herança nova, não é? Por um novo presente. E as orações que eles fizeram, que nós também fizemos por eles, o Senhor atendeu. E é assim mesmo que a palavra diz. E nós temos aí a notícia de que Davi e Milena estão grávidos, não é? A Milena já está aí entrando na 14ª semana e estão esperando um bebê. A casa está em festa. Logo, logo nós teremos cheirinho de bebê pela casa. Que alegria! Nós vamos nos alegrar, vamos nos juntar a eles nesse momento de alegria. Lá no grupo do WhatsApp da nossa igreja tem o contato da Milena e do Davi. Você pode clicar lá, você que é membro da nossa igreja, e mandar uma mensagem para eles, as felicitações por um novo bebê. Que alegria! Vai ser mais um bebê, mais uma criança, mais um chorinho lá na nossa igreja. Que bom! Esta semana, 2 irmãs fizeram aniversário também na nossa igreja. A Andressa, que fez aniversário dia 3 de junho, e ontem a nossa irmã Fabiana, a Fabi, também fez aniversário. Que alegria! Eu falei tanto com a Andressa, falei com a Fabi, que o bom seria irmos na casa um dos outros para comermos um pedacinho de bolo, né? Mas não podemos por enquanto, mas esse dia logo vai chegar.
Parabéns às nossas irmãs, que Deus as abençoe, suas famílias, e que o Senhor realize os desejos do coração de vocês, que o Senhor as abençoe. Nós vamos orar neste momento, agradecendo pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, e depois nós vamos passar para a segunda aula do livro de Jó. As crianças, logo depois que nós acabarmos aqui, as crianças já têm aula nova lá no YouTube da nossa igreja. Nós estamos estudando o livro dos Provérbios e a aula de hoje é sobre organização, sobre planejamento. E aí depois os pais podem correr lá no YouTube para procurar esta aula. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos. Vamos nos acalmar e preparar os nossos corações para a aula que vai começar. Nós vamos orar. Querido Senhor, louvado seja o teu nome, porque embora a gente não mereça, o Senhor tem nos abençoado, de maneira que nós nem sabemos expressar tamanha gratidão. Obrigado, Pai, porque nada tem faltado em nossos lares. O Senhor tem cuidado dos nossos maridos, o Senhor tem cuidado das esposas, dos filhos, os filhos jovens, os adolescentes, as crianças. O Senhor tem nos abençoado. Te louvamos, Pai, nesta manhã, com o coração cheio de alegria, pelo Davi, Milena e pela Sara, que estão aí aguardando a chegada de um bebê. Obrigado, Pai, que alegria. Muito obrigado, nós te louvamos, nos alegramos com eles, nos juntamos a eles neste momento de tanto regozijo. Um filho é alegria, e o Senhor concedeu isso a eles. Cuide da gestação da Milena, dê a ela saúde, paciência, dê a ela dias tranquilos e a esperança de que em breve teremos aí a alegria de mais um irmão, mais uma ovelha sendo pastoreada por ti e a alegria da nossa igreja. Te louvamos também pelas nossas irmãs que fizeram aniversário. A Fábia e a Andressa, bênção na nossa igreja. Te louvamos pelo que elas são para nós e pelo que elas são para o Senhor. Esteja com elas, Senhor, cuidando dos seus corações, realizando os desejos que elas têm, dando a elas a alegria de pertencer ao teu povo. Aqueles irmãos que também fizeram aniversário, aqueles irmãos que fizeram aniversário de casamento, que o Senhor também a eles dê bênção sem medida. Prepare agora o teu povo para mais uma aula, uma porção da tua palavra de aprendizado, transforma as nossas vidas, para que a gente olhe para a aula de hoje e realmente veja o que o Senhor quer de nós. Te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando de filhos, e antes de passar aí a palavra ao pastor, eu queria dar um aviso. Vou pedir para o pastor colocar aí na tela uma imagem, é um aviso muito, muito, muito importante. E não é só para quem tem criança, tá? Pode, às vezes, parecer que o título leve a entender que é só para quem tem criança em casa. E não é. Os nossos pastores, o pastor da nossa igreja sede, o reverendo Edmar, o pastor Felipe, que é aqui da nossa congregação, e o pastor João Arthur, que é lá da congregação de Balneário Pissarras, eles vão se juntar para começar um curso. O nome do curso é Treinamento para Pais. Olha que bênção. Este curso vai estar baseado no livro Desafio aos Pais, do Paul Tripp. O Paul e o irmão dele, o Ted Tripp, eles gostam, eles têm tem esse lado, esse jeito para escrever para os pais, eles são bênção mesmo, tem outros livros, e esse desafio aos pais vai ser estudado pela nossa igreja, a partir de quarta-feira. Vai ser assim, uma quarta sim, a outra não, uma quarta sim e a outra não, então vai ser alternado, a cada 15 dias vamos ter uma aula. Como que vai ser? Esses 3 pastores vão estar no Facebook da nossa igreja, da igreja de Balneário,
e eles vão estar discutindo ali, explicando os capítulos do livro, né? Então, ensinando ali os capítulos do livro. Nós vamos poder participar. Quando você entra na página da igreja no Facebook, você pode ali participar com perguntas, questões, pode pedir auxílio, pastor, estou passando por isso, preciso de ajuda. Então, vai ser como se fosse realmente um treinamento, um curso. Eles vão nos ensinar e nós podemos ter a participação. Começa quando, irmãos? Começa quarta-feira que vem, às 21 horas. Vai começar às 9 da noite. É um horário um pouco mais tarde, para que a gente organize o nosso dia e possamos estar mais tranquilos nesse horário, tá bom? Então, começa quarta-feira que vem. Este livro, tá até aparecendo aí no cantinho do cartaz, a Igreja Presbiteriana lá de Itajaí, a nossa sede, eles têm alguns exemplares. Custa R$30 e está na secretaria da igreja. Você pode passar lá de segunda a sexta-feira e pode adquirir o livro, tá bom? Ali na rua 7 de setembro. R$30 e você pode ter o livro para acompanhar o estudo. Caso você queira, você também pode entrar em contato conosco, comigo, com o pastor Felipe, e a gente pode se acertar do pastor ir até a Itajaí e buscar para os irmãos aqui da congregação de Balneário. Ok? Dado o aviso, que Deus abençoe você e a sua família nesta aula, e vamos então para a segunda aula do livro de Jó. Bom dia, meus irmãos. Estamos, mais uma vez, iniciando o nosso estudo da Palavra do Senhor de maneira mais pausada, com mais tempo, com mais detalhes, agora observando o livro de Jó. Sobre o aviso que foi dado agora há pouco, eu queria só adicionar uma coisa. Esse curso não é apenas para, vamos aproveitar a internet, né? Não é apenas para os membros da nossa igreja. Você pode convidar pessoas, amigos, parentes para participar das transmissões, tá bom? Então, faça esse convite, vamos aproveitar a extensão que a internet nos dá. Se não faríamos isso ali no templo da igreja, né? Também convidaríamos, mas aqui pela internet nós conseguimos alcançar mais pessoas. Então, convide pessoas para participar junto conosco. Nós vamos, então, abrir nossa Bíblia em Jó, para que você já se posicione. Nós vamos observar mais alguns detalhes dos 2 primeiros capítulos hoje. Entretanto, eu gostaria de partir com os irmãos de Tiago, capítulo 5, versículo de número 11. Tiago, capítulo 5,
a partir do versículo de número 11, nos diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vamos ler mais uma vez. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vamos orar, meus irmãos, outra vez, buscar ao Senhor. Pai do céu, nós te agradecemos outra vez pela riqueza que o Senhor revelou sobre si na tua palavra e por nos dar, ó Deus, acesso a esta riqueza. Te pedimos, ó Deus, que pela ação do teu Espírito Santo consigamos, Senhor, observar as maravilhas dessas belezas, para que o nosso coração seja transformado, ó Deus, pelo poder que há na tua palavra. Ajuda-nos neste estudo do livro de Jó, para o louvor da tua glória e para a edificação da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós fizemos uma introdução, vimos de maneira geral algumas questões em todo o livro, a sua estrutura e a maneira como ele está dividido e os assuntos vão ser tratados. Hoje nós vamos propriamente começar o estudo mais detidamente em cada parte desse livro. Não vamos fazer capítulo a capítulo, mas vamos, de maneira panorâmica, estudar o livro de Jó, e há uma riqueza grandiosa aqui, não só pela história que nós conhecemos, mas também pela linguagem que foi utilizada pelo registrador aqui, pelo cronista deste livro, uma linguagem extremamente poética, inclusive poética das falas que são registradas aqui pelo irmão que registrou Jó. E nós vamos hoje estudar os 2 primeiros capítulos, que são basicamente uma instrução daquele que registrou a história de Jó. A fala de Jó inicia mesmo no capítulo 3, e nós vamos observar algumas questões dos 2 primeiros capítulos hoje. Então, o início de tudo, nós vamos seguir nessa série sobre lições sobre o sofrimento de Jó. Partimos ali do capítulo 5, verso 1 de Tiago, e vamos recordar aquilo que nós estudamos na semana passada. E observamos o seguinte: o tema principal de Jó não é sofrimento. Apesar de mostrar que aquele homem passou por uma situação complexa e profunda de sofrimento, a grande questão abordada pelo livro de Jó é a religiosidade humana. Qual a motivação para temer a Deus e desviar-se do mal? Em linhas gerais, é sobre isso que nós vamos tratar no livro. É isso que o livro nos ensina. As circunstâncias ao redor de toda essa história, de toda essa lição, é um grande sofrimento que Jó enfrenta. É um grande sofrimento que tanto Jó quanto aquelas pessoas que estão ao seu redor não conseguem observar de primeiro toda essa questão. Mas quando o livro vai tomando os seus caminhos finais, nós conseguimos entender pelas próprias palavras de Eliú, que vai aparecer, nós vamos falar um pouquinho dele, ali pelo capítulo 34, 33, 34, as palavras de Jó já no fim da história, as palavras do Senhor Deus, tudo isso nos mostra que o assunto principal é a nossa motivação para buscar o Senhor. Outros temas são tratados, o próprio sofrimento, a paciência, como nós lemos aqui em Tiago, a misericórdia de Deus, mas o centro, sempre partindo deste centro, do assunto central, que é a nossa religiosidade. Qual é a motivação
para temer a Deus e para se desviar do mal, uma vez que Jó é definido dessa maneira, né? Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E é exatamente nesse ponto que Satanás vai confrontar o Senhor Deus, mas graças ao Senhor Todo-Poderoso, Satanás é derrotado neste desafio. Então, iniciando hoje, nós vamos observar essa expressão, o maior de todos os do Oriente, que aparece ali no versículo 3 do capítulo 1 de Jó. Dá uma olhadinha. Bem no finzinho, é dito ali, depois de citar a quantidade de filhos que Jó tinha, as suas propriedades, o seu rebanho, é dito, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então eu quero introduzir com essas perguntas, como nós temos nos relacionado com o Senhor? Por que nós temos servido ao Senhor? E uma terceira pergunta, será que temos sido aprovados nos testes de integridade? Essas três perguntas, meus irmãos, são repetidas ao longo de todo o livro e devem agora fazer parte da nossa vida, inclusive da nossa vida devocional. Observar com mais clareza, com vários aspectos, quais são as motivações que nós temos, quais são aqueles elementos impulsionadores para a nossa fé hoje. Precisamos considerar como é que nós temos nos relacionado com Deus. Será que nós temos passado em testes de integridade? Nós vimos no domingo passado que a questão aqui é que o Senhor tratou de Jó por meio do sofrimento, mas aperfeiçoando a integridade de Jó já existente. E nós, como é que isso se aplicaria a nós? Por que é que nós estamos servindo ao Senhor? Talvez neste tempo em que estamos vivendo, de aceleração da nossa rotina em vários aspectos, ou talvez por temor ante a doença, nós tenhamos nos apegado mais ao Senhor. Ou, o outro ponto, e triste também, é que você talvez não esteja mais tão motivado a servir ao Senhor, porque só colocava a sua motivação em ir à igreja. E por não poder ir frequentemente à igreja, você se esfriou. É preciso pensar, é extremamente oportuno o centro da mensagem do livro de Jó, que é a nossa religiosidade, a nossa motivação para servir ao Senhor. Vamos avançar e ver o seguinte. O maior de todos os do Oriente, eu trago aqui um trecho de um escrito do pastor Daniel Santos Júnior, um professor nosso, e trabalhou bastante no livro de Jó. Aliás, fica aqui também o anúncio, né? Se você quiser adquirir o livro dele acerca do Jó, chama Integridade Apesar de Tudo, da nossa editora, da editora Cultura Cristã. Você pode me procurar e nós vamos viabilizar isso. É um texto muito direto ao ponto e também com muitas ferramentas de estudo, perguntas interpretativas, algo bastante interessante, foi produzido pelo nosso irmão Daniel Santos. Observe o que ele diz. O livro de Jó foi minuciosamente organizado, um trabalho divino, para lidar com muitas implicações e complicações do assunto em questão. As palavras que aguçam nossa consternação num capítulo são sempre seguidas de ponderações que acabam revelando o nosso desejo velado por justiça. A mensagem central do livro de Jó, a motivação da religião de Jó, poderia ser expressa de muitas outras maneiras, mas o autor resolveu abordar o tema por meio destes testes preparados por Deus. A mensagem deste livro nos ensina, sobretudo, a ler os poderosos atos divinos com os olhos que ele mesmo nos concede em sua palavra. No caso do livro de Jó, a perspectiva definida na introdução, no prólogo, são os
óleos oferecidos pelo próprio Deus, e por isso, mesmo quando colidindo com o interesse do leitor, ela deve guiar a direção de nossas conclusões. Então, o maior de todos os do Oriente. Algumas questões introdutórias, meus irmãos. Vocês veem aí, eu já vou aparecer de novo na imagem, mas apenas para a gente ter uma ideia geral do mapa. Note bem que a gente não consegue demonstrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Estou inventando moda, hein, pessoal? Vamos só a seta aqui, ó. Vamos ver se aparece lá. Apareceu, olha que beleza. Note bem que Jerusalém, apesar de não aparecer aqui a palavra completa, Jerusalém está nesta região, a região de Damasco por aqui, e esta outra região, a Caldeia, que será citada no livro, é a região de onde vêm os babilônicos, né, os caldeus, toda aquela região de Iraque, hoje atual Iraque, né, dessa região aqui, observe, né? Então tem algumas cidades citadas, inclusive essa de Temã vai ser citada, e a própria cidade de Jó. Observe que interessante, não era distante de Jerusalém, no entanto, nós podemos observar que esta é uma região que depois foi conhecida ou foi integrada ao reino de Edom, que não é a semente santa do Senhor, não é Edom, que é o segundo nome de Esaú, né? Então, Jacó, Israel, Esaú, Edom, então são duas linhagens, e isso também torna algo interessante, porque alguém daquela região, da parte que depois será chamada de Edom, dos Edomitas, é alguém que crê no Senhor, é alguém que dessa região aqui demonstra sua confiança, integridade, retidão e a motivação para se desviar do mal. Esses dados são introdutórios, mas são interessantes para a nossa compreensão. Então, apenas para mostrar aí de novo, essa região aqui de onde Jó veio, próximo à Caldeia. Note bem aí como está aparecendo. Deixa eu voltar aqui para o automático. Ok. Então vamos às questões introdutórias. Vou aparecer aqui de novo. Quem era Jó? Quem era esse homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal? Nós temos algumas informações no próprio livro. Posicionado historicamente no período dos patriarcas. Isso é bastante interessante. E por quê? Observe o resumo onde nós amparamos, né, essa ideia de ele ser historicamente posicionado no período dos patriarcas. O resumo da estrutura de sua vida e da sua idade são uma evidência para esse fato. Vamos ler do verso 1 ao verso 3, o capítulo 1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Nós não vemos essa estrutura a partir, ou posterior ao período patriarcal, essa estrutura de medir a importância de alguém também pelos seus bens, pela quantidade, a grandiosidade da sua família e a quantidade dos seus bens. Mas olha só que interessante também, e talvez o capítulo 42 seja ainda mais enfatizador dessa posição de Jó no período patriarcal. Vá até lá comigo, no capítulo 42, versos 16 e 17. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos seus filhos, viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias.
observe que interessante como isso se retrata naquele período. Como os irmãos sabem, né, eu gosto bastante de genealogia, como essa estrutura se reflete mais lá naquele período de viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Então, Jó aparece aqui e note bem, depois de tudo o que aconteceu, nós não sabemos a duração disso, entre Jó perder todas as coisas, ter todo aquele confronto com seus amigos e depois Deus restituir aquilo que foi tirado dele, nós não sabemos a medida de tempo. No entanto, nós temos uma medida de tempo posterior a esse evento. Depois disso, diz o versículo 16, viveu Jó 140 anos. É um tempo de idade também bem peculiar a esse período patriarcal. Muito provavelmente, após Babel, Jó aparece ali, pelo fato da existência de várias nações. Nós vamos ver várias nações sendo referidas aqui, tendo referência no livro de Jó. A própria terra de Uz, Temã, Suá, os caldeus, e nessas circunstâncias todas, nós também podemos amparar esse argumento de que Jó foi posicionado historicamente no período dos patriarcas. Mas tem um outro fator, talvez mais interessante do que este. Observe a estrutura familiar de Jó, incluindo o papel de sacerdote do lar. Veja os versos 4 e 5 do capítulo 1. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E este fator também é interessante, é preparação para o que eu vou posicionar agora, a ideia de que no período de Jó ainda não era obrigatória a ida ao tabernáculo para o sacrifício. Então nós já podemos posicionar historicamente a vida e a história de Jó. E este fator também é extremamente interessante. As questões de assuntos teológicos estão presentes no livro de Jó, o assunto da criação. Vamos dar uma olhadinha? E também do dilúvio. Primeiro aí, Jó capítulo 12, verso 15. Jó, capítulo 12, verso 15, diz assim: se retém as águas, elas secam, se as alarga, devastam a terra. Então, Jó já tinha o conhecimento da ideia de devastação da terra por meio de grandes águas. As questões da criação, por exemplo, capítulo 31, verso 37, diz assim: mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. A ideia de ser o primeiro. E observe também o capítulo 38, quando o Senhor Deus começa a responder Jó as suas indagações, e ele vai levar isso até o capítulo 41. Observe o que diz o versículo 4 do capítulo 38. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Então, estes são assuntos presentes e nos ajudam a posicionar Jó. A criação, o dilúvio, são assuntos presentes, mas há assuntos teológicos ausentes no livro de Jó. Isso também é bastante interessante. Não há nenhum registro sobre a aliança
propriamente dito, com Abraão, por exemplo. Não há nenhum registro sobre êxodo, o êxodo do povo, a saída do Egito, a libertação, bem como da instituição da lei de Deus por intermédio de Moisés. Então, por isso, nós podemos definir Jó, por essas evidências do próprio texto, e também posicioná-lo no período dos patriarcas. Agora, meus irmãos, vamos observar quem eram os amigos de Jó. As nações aí são observadas e apontadas. Então, nós temos Elifaz, que é da terra de Temã, Bildade, da terra de Suá, Zofar, de Naamate, e Eliú, da terra de Bus. As regiões listadas, e preste atenção nisso, todas essas regiões listadas estão, de alguma maneira, ligadas aos edomitas, descendência de Caim. E se os irmãos derem uma lida no capítulo 10 de Gênesis, onde a descendência de Cã, em especial, que vai já iniciar essa divisão, depois de Caim, Cã é aquele que vai fazer essa distinção entre os filhos do Senhor, a semente santa, né, os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, né, a linhagem ímpia. Isso a tem durante todo o texto da Escritura Sagrada, mas ali você vai observar onde essa descendência fez a sua vida e ampliou os seus limites. Muito ali nessa região dos caldeus e dessa região dessas regiões adjacentes até às citadas pelos amigos provenientes, né, de onde os amigos de Jó eram provenientes. Apenas algumas questões introdutórias e nós agora vamos a algumas lições mais práticas para nós. A primeira delas, né, o segundo ponto da nossa aula de hoje é ver no texto o que ninguém sabia. Não é um segredo. Era um mistério para eles. Nem mesmo Jó, seus amigos, sua esposa, aquelas testemunhas que vêm contar para Jó sobre suas perdas, e nem mesmo o Eliú, que vai aparecer mais no fim do capítulo, confrontando a fala desses amigos de Jó, ninguém ali sabia o que estava acontecendo. Qual era o princípio? Por que Jó estava sendo ferido daquela maneira? Nem mesmo Jó sabia. Uma coisa ele tinha por certo. Ele reconhecia o seu pecado, mas ele também entendia que a agressividade daqueles sofrimentos, né, a agravação daqueles sofrimentos não era compatível com seus pecados. No sentido de ele não tinha pecado tão profundamente para perder filhos, para perder suas posses, para ficar enfermo, para ter todo aquele abandono social, inclusive. E isso, de fato, se mostra, né, quando o Senhor vai demonstrar, de fato, que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. O sofrimento aparece na vida de Jó com outro propósito, de aperfeiçoá-lo, mas também de derrotar Satanás nas tentativas de desmoralizar, por assim dizer, vou usar um termo mais moderno, né? Desmoralizar os filhos de Deus. Então, o que ninguém sabia é a própria motivação para aquele sofrimento de Jó. Jó e os seus amigos não sabiam de fato a origem de tudo aquilo. E por isso Jó se demonstra, inclusive, baseado nas falas do Senhor Deus, né, 2 vezes, no capítulo 1, no capítulo 2, e também na fala do próprio Jó, em dizer que ele não tinha motivado aquele sofrimento, por assim dizer, né? Jó é, portanto, um justo sofredor. E aqui essas questões começam a se aproximar muito da nossa vida, em especial da nossa nova vida em Cristo Jesus. Nós somos justos perante o Senhor por causa de Cristo Jesus,
mas estamos dispostos, ou melhor dizendo, suscetíveis aos sofrimentos. E nós não podemos negar disso. O Senhor Jesus nos disse, nós passaríamos por aflições aqui nessa terra, e o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, vai dizer que nós somos bem-aventurados quando sofremos pelo nome de Cristo. Nós não devemos sofrer como ladrão, como mentiroso, coisa desse tipo. Mas se nós sofremos pelo nome de Cristo, nós somos bem-aventurados. Então, isso se aproxima mais da nossa vida. Jó é um justo sofredor. Vamos dar uma olhadinha nesses textos, meus irmãos. Capítulo 1, do verso 6 ao verso 12. E também do capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. O que nós vamos ler agora, Jó e os seus amigos, no momento em que as coisas estavam acontecendo, eles não sabiam. Olha só o que eles não sabiam. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Apenas uma explicação. A palavra utilizada aqui para descrever a expressão filho dos homens, né, filhos dos homens, filhos de Deus, perdão, é utilizada também no capítulo 38, e ali é a ideia de anjos. Os anjos que se alegravam com a criação do Senhor Deus, antes mesmo do próprio homem ter sido criado. E isso é bastante interessante porque se nós entendermos que os filhos de Deus citados aqui no capítulo 1, verso 6 de Jó, são de fato anjos, nós podemos entender esta questão como vivida num ambiente nas regiões celestiais, como Paulo diz também, menciona aos Efésios, nas regiões celestiais. Porque se os filhos dos homens fossem de fato o povo de Deus, Jó deveria estar aqui também, já que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o que nós precisamos fazer é observar este evento, e isso talvez desafia muitas coisas que você e eu já temos crido desde a nossa infância, né? Desde a nossa infância. Mas observe como esse caráter é bastante interessante. Nas regiões celestiais, vêm os filhos de Deus, depois do Senhor, depois de terem, como que apresentando ali seus relatórios do serviço ao Senhor, os anjos, vem também Satanás entre eles. E é o Senhor quem pergunta a Satanás, versículo 7, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Note bem, a procedência de Satanás, de onde ele está vindo até chegar ali? Ele vem da terra, de rodear e de passear pela terra. Aqui também mais um argumento que embasa essa ideia de que no capítulo 1, no capítulo 2, esses diálogos de Deus com Satanás se passam nas regiões celestiais. Versículo 7, então, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e aqui, meus irmãos, prestem atenção, porque esta é a pergunta-chave. Porventura Jó, debalde teme a Deus? E prossegue Satanás dizendo, acaso não cercaste com Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, nas regiões celestiais, vem Satanás acusar Jó e dizer que Jó servia ao Senhor com integridade
por conta dos bens materiais que Deus dava. Note bem que cilada, que questão muito própria, inclusive para os nossos dias. E é por isso que eu comecei com aquelas perguntas. E é por isso que nós entendemos que o livro de Jó mexe com a nossa questão de religião, no sentido de como nós nos relacionamos com Deus. Na perspectiva de Satanás, Jó era interesseiro. Ele só servia ao Senhor porque Deus o abençoava. E então vem o desafio: tira as coisas, tira as bênçãos, e ele vai blasfemar o Senhor Deus Todo-Poderoso, que protege o seu povo. Um dos pontos dos chamados 5 pontos do calvinismo, né, da teologia da graça, né, das doutrinas da graça, é a perseverança dos santos, que já foi chamada também de preservação dos santos. Deus chama o seu povo e os preserva. E Deus preserva Jó. Apesar do grande sofrimento que ele foi alvo, né, do que ele foi alvo, Jó é preservado. Observe as palavras de Deus a Satanás: não estendas a mão contra ele. As outras coisas você pode mexer, mas contra ele, não. Ele é meu. E com isso Deus demonstra também que Jó não era motivado pelas bênçãos. Jó servia ao Senhor com integridade, e isso bastava. As outras coisas também traziam alegria para Jó, mas ele sabia de quem ele recebia. É isso, por exemplo, que ele diz à sua esposa quando ele é confrontado por ela. Observe o versículo 21 agora. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que integridade! Integridade na fé em Deus, na confiança em Deus, mesmo apesar das circunstâncias. E o versículo 22 fecha esse primeiro desafio de Satanás. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás foi derrotado. Já nessa introdução, de novo, o Jó e os seus amigos e aqueles ao seu redor não sabiam o que estava acontecendo. Mas o que estava acontecendo era isso. Deus derrotou Satanás. Mediante ao testemunho de Jó, da sua integridade, do seu serviço ao Senhor. O segundo desafio está aqui no capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Observe, é um outro evento, não é o mesmo evento, é outro evento. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, mesmo sem suas posses e sem os seus filhos. Prossegue no versículo de número 3. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, e aqui vem o segundo desafio. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. A ação de Satanás tem um limite. O limite foi imposto pelo próprio Deus. E assim, muitas coisas vão acontecer. Satanás é derrotado. Porque Jó não vai pecar contra o Senhor. Jó permanecerá firme e íntegro. E é por isso que, ao final de tudo, o Senhor o abençoa com o dobro daquilo que foi lhe tirado.
que lhe foi tirado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, mesmo em meio às circunstâncias, e talvez por estes sofrimentos permitidos pelo Senhor ao seu povo, ainda assim ele nos preserva. Em algumas situações, meus irmãos, é que nós fomos muito programados, e a fala dos amigos de Jó vai demonstrar isso. Nós fomos muito programados para entender o sofrimento só num viés. Ou é pecado, ou é alguma coisa que está acontecendo ao nosso redor, que nós também somos culpados. Nós não somos muito ativos no sentido de verificar o sofrimento também como ferramenta do Senhor para nosso aperfeiçoamento. Seja quais forem os motivos. O que nós precisamos entender é que o Senhor está sempre conosco, sempre nos preservando, ainda que até mesmo Satanás tente nos tirar, né, do nosso foco e tirar das mãos do Senhor, ele não permitirá. Lembre-se das palavras de Paulo no finzinho do capítulo 8, né, quando ele vai dizer: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem qualquer outra coisa poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu vou citar o início do capítulo 8 mais adiante. E Paulo encerra falando que nada vai nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, tendo iniciado o capítulo falando assim: agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Neste sentido, Jó não sabia, seus amigos não sabiam, mas foi isso que aconteceu. Jó é um justo sofredor. E aqui eu trago também uma frase do John MacArthur, quando ele aborda algumas questões do livro de Jó, e ele nos dá este conselho, que eu achei extremamente interessante. Quando não há nenhuma explicação racional, nem mesmo teológica para a dor e o sofrimento, confie em Deus. Ele nunca nos desamparará. Avançando aqui, meus irmãos, observe o seguinte: fazendo um comparativo entre as acusações de Satanás e as dos amigos de Jó, eles vão fazer acusações contra Jó, demonstra que, na perspectiva de Satanás, Jó era íntegro por receber bênçãos do Senhor. Na perspectiva dos seus amigos, a ausência de bênçãos materiais revelava a infidelidade de Jó ao Senhor. Veja como as questões estão polarizadas. Você só obedece porque você tem as coisas materiais. E do outro lado, a ideia está acontecendo coisa ruim, porque a ausência de bênçãos materiais é o fato de que você está sendo infiel com o Senhor Deus. E nós temos, por exemplo, na nossa igreja, irmãos que já foram, inclusive, confrontados com isso. E como Deus demonstrou que a situação era toda outra. E Satanás e os acusadores foram derrotados pelo poder do Senhor Deus. Nós precisamos nos lembrar de que não podemos apenas polarizar essas questões. Nós podemos sofrer. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Do que nós não podemos esquecer jamais, meus irmãos, é que Deus está conosco sempre. Ele prometeu e ele tem cumprido. Avancemos, então, para observar mais uma questão. Nessa ideia de observar as perspectivas, né, dos amigos de Jó, acreditava que a origem era pecado de Jó. Jó estava sofrendo porque tinha pecado contra Deus. Bildade acreditava que era falta de arrependimento. Ele não tinha se arrependido de algum pecado e é por isso que ele sofreu. Zofar afirmou que sobreviria a ainda mais sofrimento por causa dos pecados que Jó cometia com a sua própria fala. Agora, preste atenção. Nós vamos, nos próximos estudos, nos aproximar mais de cada um desses amigos. Mais que amigos, né? Ao passo em que Jó vai falando e demonstrando que ele não tinha culpa para aquele grandioso sofrimento, ele não provocou aquilo, os amigos diziam: para de falar, porque as coisas vão piorar então.
É falta de arrependimento, é pecado, e você ainda continua falando que não é. Olha, a questão vai se agravar muito. É claro, meus irmãos, Deus já disse, já traçou o perfil de Jó, delineou o perfil de Jó. Jó era íntegro. E Jó permaneceu íntegro depois do primeiro baque que sofreu, perdendo posses e filhos, 10 filhos. Ele permaneceu íntegro. Não quer dizer com isso que essa realidade é para todos os homens. De fato, em certa medida, os amigos de Jó não estavam errados. Estavam errados em dizer que aquilo era a parte da vida de Jó, porque não era. Mas, em certa medida, eles não estavam errados. De fato, em algumas circunstâncias, nós sofremos graves danos. Nós sofremos muito por causa de pecados nossos, dos quais nós não nos arrependemos, os quais nós não confessamos ao Senhor. De fato, nós sofremos muito, e o nosso sofrimento é agravado porque muitas vezes nós, além de não nos arrepender, continuamos a falar sobre aquilo e agravar ainda toda a situação. Isso existe. Mas, no caso de Jó, isso não era verdadeiro. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E isso foi reconhecido pelo Senhor. Estão aí as referências, os irmãos podem buscar. Nós vamos depois passar em revista cada diálogo entre Jó e esses amigos, tá bom? Eliú, no fim do capítulo, no fim do livro, ele vai se indignar contra os amigos de Jó, porque ele acreditava que Deus estava moldando Jó por meio do sofrimento. E é interessante esse diálogo, nós vamos chegar lá, se Deus nos permitir. É muito interessante, porque Eliú era mais novo que os outros 3. E ele esperou os 3 terminarem de falar, e ele depois disse: Jó, eu vou falar agora. E eu imagino a cena como se ele olhasse para os outros e dissesse assim: vocês têm mais alguma coisa para falar? Porque eu preciso falar. Eu estou calado aqui, sou o mais novo entre vocês, eu tenho coisas para falar. Alguém mais vai falar? O silêncio permaneceu, e então ele começou a falar. E ele fala bastante, depois você pode procurar ali, ele fala por alguns capítulos e coisas muito interessantes. E ele, de fato, tem uma observação mais adequada para aquilo que estava acontecendo, apesar de não saber o real motivo e daquilo que ocorreu, como nós já vimos, nas regiões celestiais. Pois muito bem, meus irmãos, nós vimos aqui algumas questões introdutórias, vimos o que ninguém sabia naquela época, mas o que nós sabemos sobre o livro de Jó, a história de Jó, e como o que nós sabemos se aplica ao nosso viver e pode transformar a nossa prática, inclusive de culto ao Senhor. Preste atenção. O livro de Jó demonstra Deus como santo, justo, sábio e bom, ilimitado em poder. Mostra Jó submisso à vontade do Senhor, íntegro, reto, desviando-se do mal. E há aqui algumas menções em outros livros da Bíblia, além de Tiago, sobre a vida de Jó. Vamos ler o capítulo 42 primeiro de Jó, do verso 1 ao verso 17, e depois nós vamos para esses textos, outros textos. Jó 42, do 1 ao 17, é a resposta de Jó, depois que Deus fala com ele por alguns capítulos aqui. Então, disse Jó, verso 2 do capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. E observe a razão.
porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Jó assumirá, no fim do capítulo, o papel sacerdotal. Isso é bastante interessante, meus irmãos. Nós vamos chegar lá. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então eles foram perdoados através da oração de Jó. Veja o versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, e mais adiante ele recebe mais 10 filhos, em dobro tudo que ele tinha antes das suas posses, e nós já lemos o finzinho do capítulo, onde diz, né, a quantidade de tempo que Jó viveu. E veja o versículo 15 do capítulo 42. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então o Senhor abençoou Jó, porque ele em todo o tempo, meus irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 42, antes do tempo que foi registrado no capítulo 1, depois do tempo que foi registrado no capítulo 2, Jó temeu a Deus debalde, como Satanás ali estava criticando. Ele fez isso porque ele foi íntegro, e o Senhor diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a própria vida. Veja como a integridade de Jó é ressaltada pelo próprio Deus, muito tempo depois de sua vida. Então isso precisa ficar marcado também nesses nossos primeiros passos no livro de Jó. 1 Coríntios 3, versículo 19, também há uma menção ali sobre a integridade destes homens. 3, versículo 19. E aqui, na verdade, é um trecho do livro de Jó, no capítulo 5, onde diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, e aqui é um trecho do livro de Jó, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Na própria astúcia deles. Então, o livro de Jó, a história de Jó, é replicada na história da redenção, isto é, na Escritura Sagrada, nas Escrituras Sagradas, demonstrando a integridade desse homem. E é isso que nós sabemos. Deus, desta maneira, santo, justo, sábio, infinito em poder, protetor do seu povo, apesar das circunstâncias que há neste mundo, e mostra o servo do Senhor também, submisso à vontade, íntegro. É um justo sofredor. Adiante, eu trago o seguinte, o ataque que Satanás faz à religiosidade de Jó foi o mesmo direcionado a Adão e Eva. Lembram-se disso, né? Lembrem-se disso. Satanás, a serpente, vai dizer a Adão e Eva, né? Ou a Eva primeiro, e Adão acaba crendo nessa ideia, né? Que se eles comessem daquele fruto, eles se tornariam iguais a Deus, e foi por isso que Deus mandou não comer. E aí, verso 6 vai dizer, olha, vendo a mulher que o fruto era agradável aos olhos, desejável, né, desejável para alimento e bom para dar entendimento, ela comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Eles comeram juntos ali. Esse ataque foi realizado a Jó, mas também a Adão e Eva. Ao contrário de Jó, Adão e Eva caíram. Esses ataques também foram direcionados a muitos anjos, muitos caíram e compõem, então, as hostes malignas de Satanás.
outros estão preservados nos céus com o Senhor, são ministros do Senhor, como diz a palavra de Deus em Hebreus. Também esses ataques foram direcionados a Cristo no período da sua tentação, os irmãos se lembram disso? E também foram direcionados a Pedro. E aqui eu queria destacar, vamos ler Lucas 22, do 31 ao 34. Lucas, capítulo 22, do verso 1 ao verso 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então veja essa ideia do verso 31. Satanás também reclamou a vida de Pedro, mas o Senhor intercedeu, rogou por ele, para que a fé que havia no coração de Pedro não desfalecesse. E também João 21. João 21, do verso 15 ao verso 19. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. E pergunta isso mais 2 vezes. No versículo 18: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, todo este processo da vida de Pedro mantém aí Pedro guardado no Senhor e fortalecido no Senhor para também prosseguir, e em especial o início da igreja ali, né, ser alguém de punho forte doutrinariamente, por assim dizer, para o início do trabalho da evangelização. Então, esses ataques aconteceram e o Senhor preservou o seu povo. Adão e Eva caíram, mas alcançaram misericórdia do Senhor quando foram expulsos do jardim para não comerem da árvore da vida naquele estado de queda. Né? Tantos outros no decorrer dos séculos. É bem provável que eu e você também sejamos alvo desses ataques, mas nós devemos permanecer firmes no Senhor, íntegros mediante a sua palavra, crendo que nos méritos de Cristo não há mais nenhuma condenação que Satanás possa fazer, porque todos os nossos pecados foram perdoados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E essa é a nossa certeza, a nossa confiança, e isso deve nos motivar a servir ao Senhor. O fato de que nós fomos salvos por Cristo e não por aquilo que Deus tem nos dado por meio de Cristo, além da salvação. Nós temos que ficar bem firmados nesta confiança. E aí eu faço a pergunta: será que se Satanás nos acusasse como fez com Jó, passaríamos no crivo do Senhor? Será que isso aconteceria? Mas, graças a Deus por Cristo Jesus, porque ele não nos acusa mais diante de Deus. Os méritos de Cristo e a justiça de Cristo já está sobre o seu povo. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Eu sigo já caminhando para o fim, dizendo que o registro dos feitos do Senhor na vida de Jó nos ensina alguns aspectos vistos na obra redentora de Cristo. Aprendemos que Jó é o servo sofredor, que foi fiel até o fim. Podemos observar os conceitos de redenção e de mediação, como nós já citamos, inclusive, né?
E aí, Romanos 8, 28, nós sabemos de cor, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Disso nós sabemos. Inclusive depois de ter o exemplo da vida deste servo do Senhor íntegro que se desviava do mal. Concluindo, meus irmãos, mais uma vez eu repito essa expressão. Graças a Deus por Cristo Jesus. Agora, em Cristo, Satanás não tem mais do que nos acusar. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Podemos resistir firmes aos ataques de Satanás, crendo que ele fugirá de nós. E aí, esses dois textos estão, essas duas referências estão aí, baseando todo o texto que eu acabei de escrever. Né? Romanos 8, versículo 1, já agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Tiago 4, 17, é a ideia que Tiago traz, né, de nós sermos submissos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, por causa dos méritos de Cristo. Não quer dizer com isso, meus irmãos, que nós não devemos viver em integridade. Nós devemos nos empenhar no nosso processo de santidade, ouvindo e nos alimentando, enchendo-nos do Espírito Santo. Porque o Senhor preserva o seu povo, em especial os seus servos que andam em integridade, retidão e que se desviam do mal, assim como Jó fazia. E nós temos ainda mais condições por causa da habitação permanente do Espírito Santo em nosso viver e da revelação completa de Deus diante de nós na sua palavra. E pela obra eficaz do Senhor Jesus Cristo já realizada na cruz. Sabendo disso, nós devemos, de fato, readequar nossas motivações para servir ao Senhor e buscá-lo com intensidade, com integridade, apesar das circunstâncias. O nosso Deus está conosco, o nosso Deus nos preserva e o nosso Deus nos abençoa também. Mas nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé, no Deus que é providente, e não nas bênçãos que vêm das mãos deste Deus providente. Nós sabemos que elas virão. Ele já nos disse. Talvez não vem da maneira como nós desejamos, e aí pode ser um ponto também que precisa ser reconfigurado em nosso coração. Deus sabe as nossas necessidades, as reais necessidades, e as atende segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Permaneçamos, então, meus irmãos, firmes, como Jó. Aprendamos com essas lições sobre o sofrimento de Jó. E a lição principal é que nós devemos equalizar nossa motivação de servir ao Senhor. Não baseá-las mais naquilo que temos, nas questões materiais, ou naquilo que achamos também ser bênçãos espirituais, mas baseá-las na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Lembrando do próprio Senhor Jesus dizendo, né? Busquemos, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos orar. Ó Deus amado, te louvamos por este estudo, por enriquecer, Senhor, a nossa alma e fortalecer a nossa fé. São grandes os benefícios que o Senhor nos concede quando paramos tudo o que estamos fazendo para estudar a tua palavra. Dá-nos mais momentos como este, Senhor, durante a nossa semana, ainda que individualmente em nossos lares, que possamos, ó Deus, ser cada vez mais enriquecidos. Transforma o nosso coração, Senhor, para que sejamos motivados a servir ao Senhor por aquilo que Tu és, reconhecendo também as coisas que o Senhor faz em nossa vida. Obrigado por mais este domingo, abençoa-nos no decorrer do dia e prepara-nos para ser instruídos mais uma vez pelo Senhor no culto à noite. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém.
Meus irmãos, nós chegamos então ao final da nossa escola dominical hoje. Mais uma vez agradecendo a presença dos irmãos e a presença dos nossos visitantes. Um grande abraço para vocês. Cumprimente aí aqueles que foram citados na abertura, os nossos aniversariantes, os nossos os pais novos, né? Vamos orar também pelos nossos irmãos enfermos, pela situação da nossa igreja, do nosso país, e fiquemos firmes no Senhor Deus, porque as coisas que há no mundo, meus irmãos, por mais corretas que pareçam, elas são enganosas, porque o mundo jaz no maligno. O nosso Deus é o Deus de toda a verdade. Ele sim é aquele que é a verdade e a vida. Conhecendo ele, nós seremos libertos, e não conhecendo meia verdade que há no mundo, porque meia verdade não é verdade inteira. Um grande abraço a todos vocês. Nós nos veremos de novo, se Deus quiser, às 18 horas. Teremos a abertura lá da nossa igreja, com o culto lá presencial, e transmitiremos de lá o culto ao Senhor, a partir das 18 horas aqui na nossa página do Facebook. Meus irmãos, Deus abençoe. Lembre-se também do curso, pode nos procurar aqui para saber e ter mais informações. Um bom domingo a todos e até mais tarde. Deus abençoe.